Graça e paz, irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto, mas vive. Evangelho de Lucas, capítulo 4, texto que nós começamos na semana passada, e se o Senhor permitir, nós concluiremos hoje falando sobre a tentação de Jesus. Lucas 4, de 1 a 13. Nós tradicionalmente usamos a versão Almeida, revista e atualizada. É uma boa versão, uma boa tradução. Você pode acompanhar nela. Mas como eu disse semana passada, eu estou com uma outra tradução aqui, que vai falar a mesma coisa, mas vai dar um tom diferente em algumas frases. E esse tom diferente faz uma boa diferença na compreensão do texto. Lucas 4, de 1 a 13. Diz assim a passagem: cheio do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e durante 40 dias foi guiado pelo Espírito no deserto, onde esteve sendo tentado pelo diabo. Não comeu nada naqueles dias, passados os quais teve fome. Então o diabo lhe disse: já que és filho de Deus, ordena a esta pedra que se transforme em pão. Jesus respondeu: está escrito, não só de pão que o homem viverá. E o levou a um lugar alto, e num instante lhe mostrou todos os reinos do mundo. O diabo lhe disse: dar-te-ei todo o seu domínio e esplendor, porque a mim me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Se, pois, me adorares, tudo será teu. Jesus lhe disse: está escrito, adorarás ao Senhor seu Deus e somente a Ele você servirá. E ele o levou a Jerusalém e o pôs sobre o pináculo do templo. Ele disse: já que tu és o Filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, Ele dará instruções a seus anjos a teu respeito, para que te guardem, e em suas mãos te sustentarão, para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu: foi dito, você não porá o Senhor seu Deus à prova. E quando o diabo terminou toda a tentação, afastou-se dele até momento oportuno. Vamos orar mais uma vez. Pai de amor, Pai de misericórdia e graça, exaltado seja o teu nome. Estamos aqui reunidos para oferecer-te, ó Deus, um culto tão somente ao Senhor, que seja agradável ao Senhor. Não queremos satisfazer nossos preceitos, nossos interesses, nossas vontades e nem nossas preferências. Queremos que este culto seja oferecido tão somente para o louvor da Tua glória. Que cada momento e cada ato alcance esse propósito, na mediação de Jesus Cristo, no sacrifício de Jesus, no favor de Jesus, nos méritos de Jesus. Receba-nos diante de Ti, ó Pai. Agora, Senhor, dispense também do Teu favor sobre nós, ao falar com o Teu povo. Eis aqui uma porção da Tua igreja reunida, ó Deus. Estamos ávidos para ouvir a Tua voz. Fale conosco, é a oração que fazemos no nome precioso de Jesus. Amém. Particularmente eu gosto do Evangelho de Lucas, desta narrativa da tentação de Jesus no Evangelho de Lucas, por algumas questões. Dá-nos a entender, por exemplo, aqui no Evangelho de Lucas, que Jesus já vinha sendo tentado.
Não foi um momento final, mas ele já vinha sendo tentado, já passando por algumas agruras, sendo tentado a duvidar e a se afastar do Pai. Uma coisa que durante muito tempo eu não entendia, e um comentarista que eu mencionei semana passada, ele faz uma ligação, e o que ele chama de o que procede com o que sucede. Há uma ligação com o batismo de Jesus, aí do capítulo 3, aquela cena que está acontecendo. Se você observar no verso 21 e 22, diz assim: e aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então a tentação do diabo faz uma ligação com o que acontecera, com esta afirmação do Pai em relação ao Filho: Tu és o meu filho amado. E as investidas de Satanás giram em torno desta afirmação: se és mesmo esse filho amado do Pai, por que estás nessa situação? Por que não vira a mesa, não vira o jogo, transforma esta pedra em pão, sacia sua fome, enfim, e aí por diante. Não vou me alongar nisso, porque nós já falamos semana passada. Se você não ouviu ainda, está lá gravado no nosso canal. O tema que nós demos é o tema que está aí na Bíblia: a tentação de Jesus. Não está no plural as tentações de Jesus, porque são apresentadas 13 investidas de Satanás que giram em torno de uma tentação só. Ele estava sendo tentado. Ao longo dos dias que está no deserto, ele passa pela tentação que se apresenta em formas variadas, mas é a tentação de Jesus. A primeira investida de Satanás, na ordem que Lucas coloca para nós, é a tentação da autonomia. O diabo quer, de alguma forma, quebrar o relacionamento de Jesus com o seu Pai, e se ele quebra o relacionamento de Jesus com o Pai, ele então impedirá que Jesus cumpra a sua missão, e se ele impedir que Jesus cumpra a sua missão, não haverá salvação e não haverá nem condenação na proporção que seria, porque ele não seria derrotado como foi derrotado por Jesus na cruz. Sem cruz não há essa derrota. E como ele quer causar essa ruptura, esse afastamento de Jesus com o Pai, de alguma forma tentando fazer com que Jesus expresse alguma autonomia, alguma autossuficiência. Nós vimos isso semana passada, o sermão todo girou em torno dessa tentação, e a resposta de Jesus foi dizendo: está escrito. E aonde está escrito o que ele está dizendo? Isso é muito importante. Quando você, no Novo Testamento, vê alguma afirmação desse tipo, como está escrito, como foi dito, você confere a passagem e você vai lá no Antigo Testamento para dar uma conferida. Ajuda a compreender melhor o texto. Aqui, principalmente, Jesus, como resposta a essa investida de Satanás, para dizer que não haverá brecha entre ele e o Pai, que não haverá ruptura no relacionamento com o Pai, ele cita então Deuteronômio 8, quando Moisés está ensinando ao povo que eles devem confiar, ou melhor dizendo, que o sustento deles depende única e exclusivamente do Senhor. Ele diz lá em Deuteronômio
recordar-te-ás por todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te fez passar nestes 40 anos no deserto. Ele te provou, Ele te deixou ter fome, para ver o que ia em teu coração, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor viverá o homem. Nunca envelheceram as vossas vestes, nunca gastaram as vossas sandálias, nunca incharam os vossos calcanhares. O que ele está dizendo? Vocês vão sair do deserto e vão para a terra fértil, terra boa, terra que mana leite e mel, a terra do Eveu, do Jebuseu, do Eteu, e aí por diante. Vocês vão habitar em cidades que vocês não edificaram, vão morar em casas que vocês não construíram, vocês vão colher frutos que vocês não semearam, e vocês podem se esquecer quem é o Senhor. E quem são vocês? Vocês então precisam recordar do tempo do deserto, do tempo do fundo do poço, do tempo do desemprego, do tempo em que vocês não tinham um grão guardado em celeiro. Quem sustentou vocês lá é o mesmo que sustenta vocês aqui. Então é isso que Jesus está dizendo para Satanás. Quem sou eu? Quem somos nós? Nós não somos autossuficientes. Para combater uma intenção de despertar ali algum orgulho, a resposta de Jesus bíblica é humilhação. Me humilho aos pés do Senhor. Reconheço que não sou nada, não sou ninguém. E o apóstolo Paulo vai reconhecer isso de forma belíssima na carta aos Filipenses, no capítulo 2, falando sobre Jesus Cristo, que ele não usurpou o ser igual a Deus, antes se esvaziou, se esvaiu de seus interesses, de suas vontades, de suas preferências, se esvaziou, assumindo a forma de homem, se humilhou. A resposta para Satanás bíblica veio acompanhada de uma postura de humilhação. A humilhação é um santo remédio contra as investidas do diabo, do nosso coração perverso e do mundo, que intenta muitas vezes nos dar a falsa ideia de que nós somos mais ou melhores do que nós realmente somos. Segunda tentação, que é a tentação de hoje. É no sermão de hoje, né? Não é que vocês vão ser tentados hoje, né? Porque a primeira foi semana passada, a segunda tentação a ser vista hoje é esta: autorrealização. Eu custei encontrar esses termos, eu consegui encontrar explicação, mas não consegui encontrar um termo que explicasse ou que resumisse o que eu estava compreendendo do texto. O comentarista do Novo Testamento diz assim: não obstante a sugestão implícita de tentar obter a coroa sem suportar a cruz, era capaz de fomentar uma amarga luta em seu íntimo. Por certo, não era uma luta que o envolvesse em pecado ou que o levasse ao ponto de cometer pecado, mas era um estado de agonia. Ou seja, Satanás não está aqui com a intenção de fazer Jesus simplesmente incorrer em algum erro, em algum pecado. Quando nós lemos aqui o versículo 5, e agora eu vou ler na nossa versão mesmo: e elevando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. A tentação é aqui: eu te darei a glória sem a cruz. Jesus sabia qual era o peso da cruz. Jesus sabia qual que era o caminho para chegar na glorificação. Jesus sabia quais eram as agruras que antecediam a glorificação que o Pai lhe estava reservando. De outro modo, como é que nós podemos explicar o texto de Mateus 26, quando Jesus está lá no Monte das Oliveiras e faz aquela
aquele clamor lá do fundo do seu ser: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, não obstante não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus sabia o tamanho do sofrimento que lhe estava reservado. Isaías, já profetizando séculos antes, nós lemos um trecho hoje, diz, muito tempo antes: homem de dores e sabe o que é padecer. Homem que foi desfigurado, que deles não demos nenhum caso, não havia formosura em seu ser, em sua forma, em sua fisionomia. O que o diabo está dizendo é apresentar o favor do resultado, a recompensa, sem um ônus da luta. Isso poderia agitar o coração do nosso Senhor, meus irmãos. É tentador estar tão perto do resultado, sem ter que passar pelo caminho que conduz, que antecede. Ou ainda, como que nós poderíamos explicar lá em Lucas, quando Jesus diz assim: tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado, e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Eu sei o preço que tenho que pagar, e eu sei o quanto eu me angustio até que se realize esse pagamento. Vocês já me ouviram dizer várias vezes aqui, alguns dias antes de iniciar a sua paixão, Jesus diz aos seus discípulos: vocês não devem temer aqueles que podem matar o corpo e ponto final. Eu vou dizer para vocês a quem vocês devem temer: temam aquele que depois de matar pode lançar no inferno. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Gálatas, diz: dura coisa é cair nas mãos do Deus vivo, e o filho sabia que ia ter que cair nas mãos do Deus vivo, do seu pai. Falando de Isaías de novo, eu acho que foi o trecho que nós lemos aqui: ao Senhor, né, ao Pai, agradou-se de quê? De moê-lo. Eu acho que é isso mesmo, né? Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. O que Satanás está propondo é a cura sem essa enfermidade, é a recompensa sem a luta, é a colheita sem as agruras do plantio, do suor de ter que arar, de ter que semear, de ter que adubar e esperar o tempo da colheita. O sucesso fácil sem aparente esforço é o que está sendo apresentado pelo tentador. A autorrealização pode ser tentadora, meus irmãos, sobretudo em momentos de humilhação. Não vou entrar nas ciências humanas, sobretudo na psicologia, que apresenta como mecanismos de defesa momentos de você estar em desvantagem, e você de alguma forma tentar compensar sua desvantagem. Você está tentando compensar alguma coisa? É mais ou menos aquele menino que está sendo humilhado dentro de casa e passando um sofrimento e pensa assim: eles vão ver quando eu crescer, eles vão ver quando eu tiver dinheiro. Alguém pode pensar: as pessoas vão ver quando eu tiver também condições. É mais ou menos isso. Nós já vimos aqui que Lucas diz que o jejum de Jesus foi pleno, 40 dias sem comer, ao fim dos quais teve fome. Está fragilizado de todas as maneiras, no deserto, longe de qualquer pessoa, um isolamento total. Não tinha um ser humano perto dele, não tinha um familiar, um rosto conhecido, um ombro amigo, alguém que pudesse ouvi-lo, alguém que pudesse ampará-lo, alguém que pudesse estar perto dele. Está no deserto, ele está com fome, está isolado, está em tormentas, está sendo perseguido, atentado. E ele está sendo provocado em procurar uma autorrealização, em compensar de alguma maneira aquele momento tão desfavorável.
E a resposta do nosso Senhor é: está escrito, adorarás ao Senhor seu Deus, e somente a Ele você servirá. Autorrealização, recompensas, satisfação, felicidade, contentamento. Nada disso. O meu prazer, aonde está o meu prazer? Aonde está o meu contentamento? Aonde está a minha autorrealização? Onde está a minha realização? Aonde eu posso descedentar de fato a minha alma? Nos reinos deste mundo, na glória destes reinos, que é o que Satanás propõe. Dar-te-ei toda esta autoridade, a glória destes reinos, no plural. Nada disto. Meu prazer não está nestas coisas. A minha realização não está nestas coisas. Ele volta-se novamente para a palavra e diz que a palavra é quem ensina para nós aonde há a fonte que pode descedentar a sede da nossa alma. É a Escritura Sagrada que ensina para nós aonde há de fato a realização plena, o contentamento total, o sentido para a nossa existência. Tudo mais neste mundo é passageiro, e como a própria palavra diz, na boca do sábio, vaidade de vaidade. Tudo, vaidade, vaidade, diz o sábio. Tudo é vaidade. É na palavra que nós encontramos algumas passagens que dizem o seguinte: suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei, e somente a tua lei é todo o meu prazer. Porta fechada para o diabo, porta fechada para as propostas de ganho fácil, de vitória sem lutas, de salário sem trabalho, de colheita sem plantio. Com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. A palavra que é e que ensina onde nós encontramos o prazer. Sobre mim vieram tribulação e angústia, todavia os teus mandamentos são o meu prazer. Baixem sobre mim as tuas misericórdias, para que eu viva, pois na tua lei está o meu prazer. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Eu só peguei versículos do Salmo 119. E o que a lei diz? E o que a lei diz? Que é a fonte do nosso prazer, que é a orientadora da fonte da nossa realização. É o que Jesus, entre outras coisas, mencionou. Ele está mencionando aqui Deuteronômio, capítulo 6, sobre um episódio que aconteceu em Êxodo, capítulo 17. E o que a lei diz? Então falou Deus todas essas palavras. Desculpa, isso aí é na próxima tentação, não vou tentar antes da hora. Jesus aqui está citando Êxodo 20, né, ou a repetição da lei lá em Deuteronômio capítulo 5. E o que a lei diz? Que Jesus menciona aqui. Jesus está respondendo para Satanás que a lei é o seu prazer, e a lei ensina o quê? O que a lei ensina? Vamos lá. Então falou Deus estas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim.
nem os reinos deste mundo, nem as recompensas terrenas. Não é só imagem de escultura de pessoas ou de animais. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A resposta do nosso Senhor Jesus Cristo revela um grande contraste entre Ele, Cristo, que está fazendo sempre o que o Pai determina, e Satanás, que se lhe opõe o tempo todo. No Evangelho de João, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. A minha realização é fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade dele. O meu desejo é me submeter ao desejo dele. É o que o salmista nos ensina lá no 37. Agrada-te do Senhor. Submeta-se ao Senhor. Praza-te, tenha prazer no Senhor. À medida que o teu coração tiver prazer no Senhor, o Senhor satisfará os desejos do teu coração. Porque o desejo do teu coração não é se agradar do Senhor, Ele vai agradar você. Ele vai dar contentamento para você. 3ª tentação. Incredulidade. Talvez essa última na lista aqui de Lucas seja a mais sutil e a que mais traria ruptura no relacionamento do pai com o filho, ou do filho, Cristo Jesus, com o pai. Na tradução que eu li para vocês, Satanás usa a expressão, já que és filho de Deus. Aqui na nossa tradução, diz assim no verso 9, então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus. Ele sabe que Jesus é o Filho de Deus. Então ele não está colocando em dúvida, se és Filho de Deus, faça isso. Não. Já que és Filho de Deus, já que você tem autoridade, já que você tem valor, já que você tem poder, lança-te daqui. Assim você poderá provar a sua confiança no Pai. Porque você não tá, todas as suas respostas não estão sendo tiradas das Escrituras. Você não está reagindo biblicamente. Pois então, a Bíblia diz que dará ordem aos teus anjos para não tropeçares em alguma pedra. Eles te sustentarão, não diz isso lá? Então, se você é quem você está dizendo que é, que o Pai disse ali na hora do batismo, então prova que você é. Prova que você confia nessa Escritura que você está citando. Essa tentação era para que o Senhor Jesus demonstrasse incredulidade. Nenhum mal te sobrevirá, não é isso que diz lá? Pois está escrito, ele dará instruções a seus anjos a teu respeito. Eles não só deterão a tua queda, não, eles farão ainda mais, não permitirão tropeçar em alguma pedra. E é interessante, irmãos, que o Salmo 91, que está sendo citado aqui pelo diabo, o tentador de Jesus, realmente diz isso, e diz muito mais. Diz que Deus há de proteger aqueles que se escondem em seu esconderijo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, esse diz, o Senhor é meu refúgio e o meu baluarte. Diz lá que mal nenhum chegará à tua tenda, mal nenhum chegará à tua tenda. É neste salmo que diz que 1000 caem ao teu lado e 10.000 à tua direita e não serás atingido. É nesse texto que diz isso.
Ele não está mentindo, está escrito mesmo. Mas o que ele omite vem a ser ainda mais relevante. Ele não faz nenhuma referência bíblica às verdades de que Deus não tolera a incredulidade. O Salmo 91 diz da proteção àqueles que estão no esconderijo do Altíssimo. Mas a Bíblia toda, em todos os trechos, em todos os blocos, tanto na lei, nos 5 livros lá da lei, os 5 primeiros, tanto nos 12 livros históricos depois, mesmo nos 5 livros poéticos que vêm, mesmo nos 5 profetas, livros dos profetas maiores, mesmo nos 12 livros dos profetas menores, mesmo nos 4 evangelhos, no livro histórico que é Atos, nas epístolas paulinas, nas epístolas gerais e em revelações de Apocalipse, a Bíblia toda ensina que o Senhor abomina a incredulidade. Então, quando Jesus diz assim, respondeu-lhe Jesus no verso 12, dito está, não tentarás o Senhor teu Deus, é não provocar ao Senhor naquilo que Ele abomina, que é a incredulidade. Nosso Senhor aqui cita o episódio ocorrido lá em Êxodo 17, quando os israelitas, ao saírem do Egito, chegam a um lugar chamado Meribá, nas águas de Mara, eram águas amargas. E o povo então começa, eu até vou lá nesse texto, a gente ainda tem um tempinho, se você quiser você pode ir, senão você pode esperar aí, Êxodo 17. Nós precisamos entender um pouco melhor o contexto do que está acontecendo aqui, para nós compreendermos o que nosso Senhor Jesus Cristo, por que o nosso Senhor Jesus Cristo está mencionando esse episódio aqui. A água da rocha em Refidim, Êxodo 17. Eu vou ler só alguns versículos aí, Êxodo 17. Segundo livro da Bíblia. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse, dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés, por que contendeis comigo? Porque tentais ao Senhor. Eles estão tentando o Senhor, porque eles estão agindo com incredulidade de que o Senhor haveria de sustentá-los lá no deserto. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse, por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor, que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. O povo estava a ponto de apedrejar Moisés. Respondeu o Senhor a Moisés, passa adiante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram ao Senhor dizendo, está o Senhor no meio de nós ou não? Ao duvidarem de que o Senhor os sustentaria, ao duvidar que o Senhor os protegeria, ao duvidar que o Senhor estivesse no meio deles, é como se eles estivessem questionando Deus, se de fato Ele é cumpridor de suas promessas. Por que clamas a mim? Disse o Senhor antes deles atravessarem o mar vermelho. Dize aos filhos de Israel que marchem. Por que estão clamando? Eu já não dei a ordem, eu já não fiz a promessa. E quem fez a promessa é fiel.
Cantamos um hino hoje que fala sobre isso. Deixa eu voltar aqui para Lucas e nós vamos caminhar para o encerramento já. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. A exemplo do Pai, Jesus também, em todos os relatos do Evangelho, demonstrou também abominar a falta de fé. Falta de fé, a falta de credulidade é tentar o Senhor naquilo que Ele prometeu fazer e ser para nós. Muitas vezes, nosso Senhor Jesus Cristo exortou de maneira muito dura aos seus discípulos, porque não demonstraram fé. Eu sempre menciono aquele episódio no barco, em meio à tempestade, que os discípulos não raciocinaram que se o barco afundasse, Jesus estava com eles. Então a incredulidade deles os cegou de tal maneira que eles chegam a tentar o Senhor. É como aquele povo: acaso o Senhor está em nosso meio para nos livrar, para nos dar água? No caso lá de Êxodo 17. Aqui na tempestade, acaso Jesus está conosco na embarcação para impedir que a embarcação afunde? É claro que estou aqui com vocês. Eu estou aqui com vocês. Então, duvidar do socorro do Senhor, da companhia do Senhor, da providência do Senhor, é duvidar da presença do Senhor. O versículo 13 dá-nos conta de que Satanás não desistiu de levar a bom termo as suas sinistras atividades por longo tempo. Ele não desistiu, mas simplesmente que esse príncipe do mal, ele se apartou até momento oportuno, que é o que diz aí no texto. O verso 13 diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ele deve ter compreendido que havia sido derrotado. Isso o irritou ainda mais. Portanto, estava mais do que nunca decidido a atacar Jesus, diz um comentarista, William Hendrickson, e a fazê-lo na primeira oportunidade que tivesse. Ao longo do ministério de Jesus, ele foi tentado de alguma dessas formas para que ele não cumprisse a missão que recebe do Senhor. Satanás estava sempre tentando Jesus, não foi só aqui no deserto. O tempo todo procurando uma brecha, procurando uma oportunidade, usando adversários como os fariseus, querendo provas, prova. Mas espera aí, o diabo também não queria prova que ele era filho de Deus. Os fariseus muitas vezes queriam provas de Jesus. Apenas um sinal eu tenho para dar para vocês, senão o sinal de Jonas. Esse é o sinal que eu tenho para vocês. Mas Satanás não usou apenas adversários, mas usou amigos de Jesus. O próprio Pedro, um dos principais dos discípulos, em determinado momento, quando Jesus está falando do caminho que antecede a glorificação, quando Jesus está falando do penoso trabalho que ele teria, das agruras e sofrimentos que ele teria, que antecedem a sua glorificação, lá em Mateus 16, Pedro o chama à parte e começa a adverti-lo. Não, Senhor, de modo nenhum isso não te acontecerá. Pois o que? Você está me oferecendo a glorificação sem a cruz? Isso não é coisa tua, isso é coisa do diabo. Tanto é que Jesus responde assim para Pedro: arreda-te, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. O tempo todo usando pessoas para de alguma forma tentar impedir que Jesus cumprisse aquilo que ele veio para cumprir.
sempre tentando fazê-lo desviar ou desistir, a ponto do Pilatos dizer: eu tenho autoridade para prender e para soltar você, diz uma palavra em seu favor. Na horinha ali, diz uma palavra, é só uma palavra que eu quero, é só uma palavra que eu quero, e eu vou afastar você definitivamente do Pai, e eu vou criar uma ruptura entre você e o Pai, e impedir você que cumpra a missão. Mas não é isso que ele diz. Diz uma palavra em seu favor que eu tenho autoridade para libertar você. Jesus diz: nenhuma autoridade você teria se do céu não tivesse sido dado, porque há um só Rei, há um só Senhor, que é o Deus eterno, meu Pai, que me enviou para fazer o que eu estou fazendo. Se eu quisesse, eu rogaria meu Pai, que enviaria miríades de anjos e me livraria daqui. Nosso Redentor triunfou, não deixou nem por um momento o caminho de confiança no Pai, de plena obediência. Ele perseverou na realização da obra que o Pai lhe dera para fazer. Também para nós há uma lição prática: confiar e obedecer. Confiar e obedecer. Não há vitórias sem lutas. Não há recompensas sem trabalho árduo. Não há novo céu e nova terra que não seja antecedido por um caminho estreito e uma porta muito apertada. Se estão pregando por aí facilidades, não estão pregando o reino de Deus, estão pregando o reino dos homens, esse mesmo que Jesus rejeitou, que ele não tem nada a ver com ele. O meu reino não é deste mundo.